Há mais de 2 anos que a STV mostrou o cenário em que viajam todos aqueles que tentam sair da cidade de Maputo até a província de Cabo Delgado, que é toda a extensão da Estrada Nacional número 1. É um martírio, na verdade. Na altura, eram mais de 800 quilómetros de estrada completamente degradada. Era uma estrada também que tinha outras violações da construção civil, como, por exemplo, a construção de casas e ou barracas, bem na berma da própria estrada. A via também não tinha sinalização. Depois da veiculação da matéria pela STV, o governo começou a mobilizar financiamento. O dinheiro até veio, mas a solução até hoje não há. Comecemos pelas necessidades. Na reportagem falava-se de 750 milhões de dólares como sendo necessário, dados que tinham sido disponibilizados pelo governo na Assembleia da República. Mas, depois da sua exibição, o Noite Informativa discutiu o assunto e a Administração Nacional de Estradas disse que, na verdade, para pôr a Estrada Nacional número 1 transitável, eram necessários mais de 1.000 milhões de dólares norte-americanos. A primeira fonte para esse dinheiro que se abriu foi o Banco Mundial, que assumiu, numa primeira fase, 400 milhões de dólares. O plano com este dinheiro era reabilitar os 508 quilómetros dos troços mais críticos. Depois desta garantia, o que todos queriam saber é para quando a reabilitação deste mesmo troço. O prazo é importante, mas o que era importante era ter os meios para depois abrir o concurso. E isso já é muito bom. Aliás, Adriano Maliani sabia bem o que se seguia. Abrir o concurso para ter empreiteiros e depois faz o processo, concurso e fechar as propostas. Menos de 5, 6 meses não tem sido. Mas o importante é que já temos o dinheiro e isso é bom. Então, o passo seguinte é só implementar. Uma implementação que, para o Ministro das Obras Públicas, Carlos Mesquita, não levaria tanto tempo assim, tal como ele mesmo garantiu à STV, até porque alguns dos trabalhos preliminares supostamente já tinham sido feitos. E acreditamos que com esse desenrolar todo, depois de concursos, não sei o que mais, acho que em finais do primeiro semestre do próximo ano, portanto, as obras iniciam. E Mesquita tinha todo o cronograma na ponta da língua. O ano apontado era mesmo 2023, o ano passado. Fase 1 compreenderá a reabilitação de 414 km dos troços Inchope-Gorongosa, 70 km, Gorongosa-Caia, 168 km e Chimoara-Niquadala, 176 km. Esta fase 1 deve iniciar o seu processo no segundo semestre de 2023. Bom, podemos trazer vários momentos em que, em 2022, o governo apontou o ano seguinte como sendo o fim do martírio na N1, mas levaríamos muito mais tempo. Quando o novo ano chegou, antes mesmo que houvesse espaço para começar a cobrar do governo, chegou mais dinheiro para a reabilitação da estrada. Filipe Nyusi foi aos Emirados Árabes Unidos pela segunda vez em menos de 4 meses e trouxe a promessa de um valor de 800 milhões de dólares norte-americanos. Iniciamos da visita anterior a negociação de 25 milhões de dólares de financiamento e penso que o contrato mesmo, o acordo poderá ser assinado em março e dali passar para a fase de desembolso. As promessas continuaram na mesma direção, principalmente quando eram políticos a intervirem. Só que, em junho, veio um técnico falar sobre o mesmo assunto. O diretor adjunto da Administração de Estradas apontou para um novo prazo. 2024. Na melhor das hipóteses, nós possamos ter já o processo de contratação de empreiteiro a acontecer e, nessa altura também, dar início às obras de reabilitação da espinha dorsal, neste caso da fase 1. E talvez aqui especificar a fase 1. Obrigado. Que é de Inchope a Gorongosa, Gorongosa-Caia e de Chimoara-Niquadala. Pouquíssimo tempo depois, Carlos Mesquita explicou o porquê de ter havido mudança de plano sobre o prazo da reabilitação da Estrada Nacional número 1. Temos estudos, estamos a atualizar, porque ao longo deste período que a estrada foi se danificando, e particularmente agora que saímos da época chuvosa, houve danos adicionais. E isso requer uma apreciação mais profunda. E a época chuvosa, que ocorre
Todos os anos, no mesmo período, parece ter afastado a chance da melhor das hipóteses anunciada pela ANE. É que não se vislumbram sinais da reabilitação propriamente dita no terreno. Hoje, a STV sabe que o governo continua a gastar muito dinheiro com o tapamento de buracos, ou seja, trabalhos que não terão como resultado uma estrada como esta que vemos aqui. Na verdade, é um trabalho que está a ser feito entre Gorongosa e Inchope, em alguns troços. E de Inchope até Caia e de Caia para Niquadala, sabemos que o martírio continua com tendência até a piorar. O pior de tudo é que a resolução ou então a reabilitação da Estrada Nacional número 1 continua refém de datas que ninguém conhece. Ninguém conhece as datas, mas contas simples mostram que pelo menos 1,2 mil milhões de dólares foram anunciados como apoio para a reabilitação da estrada que liga Maputo a Cabo Delgado. Mas até agora nada dela. E este ano o ministro Mesquita fez mais uma promessa de datas, apontando para finais do mês passado para o arranque das obras. Neste momento já terminamos toda a negociação e já se assinaram os contratos com o consultor da obra, que vai trabalhar no projeto conceptual da obra e dos documentos para, portanto, do contrato, do concurso, para o lançamento do concurso, mas estamos dentro daqueles do tempo que foi definido para até maio, finais de maio, portanto, a estrada, esse projeto de reabilitação da N1 poder avançar. O tempo avançou e as certezas recuaram. Vai arrancar, bem, a maio, eu espero bem que seja assim em maio. Se não for maio, vai ser em junho, mas vamos arrancar ainda este ano, sem dúvidas absolutamente nenhumas. Ou seja, de início de 2023, que se apontou em 2022, a única certeza que havia agora era que o arranque seria este ano. Bom, até com um ar celebrativo, o mesmo ministro das Obras Públicas deu a boa nova que muitos moçambicanos queriam ouvir. Ainda esta semana, na segunda-feira, iniciaram os trabalhos no terreno da N1. Refiro-me aos troços Inchope, Gorongosa, Moera, Caia, e depois Chimoara, Niquadala e Metouro, Pemba, o que é conhecido como a fase 1 do projeto, entre aspas, do Banco Mundial. Curiosamente, o mesmo ministro que tinha anunciado o arranque das obras indicou outras datas para o início do que já tinha começado. Desta vez, o horizonte era lá para o fim do ano. Agora, entregaram-nos na semana passada o primeiro draft do documento de concurso para as obras. E já estivemos a coordenar com o Banco Mundial, o Banco Mundial está confortável. Portanto, dentro de 2 semanas já se vai lançar o concurso, que vai levar cerca de 45 dias, depois a avaliação das propostas, se temos reclamação ou não, e logo a seguir começam com as obras físicas. Quando efetivamente? Penso que, bem, vamos ver, vem aí depois, espero que não chegue tão cedo, mas até finais deste ano, penso que outubro, novembro, já podemos, portanto, depois da mobilização, que também leva o seu tempo, a não ser que alguns dos empreiteiros que já estão cá em Moçambique possam, tanto ter a oportunidade de ganhar as obras e com os equipamentos que já estão mobilizados, iniciar todo o processo de início das obras. Só foi um otimismo que, aliás, acabou frustrado. Uma vez mais, a suposta grande exigência do Banco Mundial, que é o único financiador que agora o governo menciona, voltou a retardar tudo. As 2 semanas para o lançamento do concurso não foram cumpridas. Infelizmente, não chegamos a lançar os concursos públicos como nós pretendíamos, porque aconteceu, entretanto, um outro requisito que era necessário observar, do ponto de vista de regras do Banco Mundial, que é o financiador, porque nós estávamos a lançar, por exemplo, concursos, nesse caso concreto, de salvaguardas sociais e do género. Estávamos a empacotar isso numa única especialidade e depois o banco disse que era preciso separar e quando é assim, portanto, requer mais algum tempo para consideração. Ou seja, as datas agora estão todas comprometidas e praticamente desconhecidas, o que significa que já não há horizonte de datas por via do qual se pode interpelar o governo daqui para frente. Se atrasas aqui, atrasa outro processo, aquilo é uma coisa a seguir a outra, não é? Mas depende de quem vão ser os empreiteiros. Não quero defender absolutamente nenhum, nem sou eu que faço, portanto, as avaliações dos concursos.
Quando há 2 anos a STV veiculou a reportagem sobre a Estrada Nacional número 1, o atual governo, liderado por Filipe Nyusi, ainda tinha pela frente 2 anos e meio para finalizar os seus trabalhos. Daqui até o final faltam agora 6 meses e ainda não há trabalho a ser feito a nível de reabilitação da Estrada Nacional número 1. O que acabamos de fazer agora são contas relacionadas a datas e tempos, mas os camionistas fazem outro tipo de contas. Somam todo o dinheiro que precisam de gastar para fazer a manutenção e reparação das suas viaturas que se avariam durante as viagens de ida e volta de Maputo para Cabo Delgado. E a isso adicionam também 18 mil meticais de portagens. Imagem de Abdul Manhissa, Afonso Chavo, STV.